Eles estão aqui. Eu consigo ouvir seus passos, o rosnado baixo, o farfalhar dos corpos se movendo pelas sombras. Os olhos deles brilham na escuridão como brasas acesas, e cada segundo aqui dentro parece uma eternidade. Eu não sei se vou sair vivo, mas antes que o silêncio engula meu nome, você precisa ouvir isso. Não a versão que contam nos templos ou nos papiros antigos, mas a verdade. A verdade que os reis esconderam, que os escribas reescreveram, que o povo esqueceu. A história que ninguém ousa contar, o que realmente aconteceu na noite em que fui lançado à cova dos leões. Antes de ser um profeta, eu era apenas um escravo com sonhos. Cresci entre muros estrangeiros, ouvindo a língua dos inimigos e tentando guardar em segredo as orações que meu povo havia me ensinado. O Império da Babilônia era um lugar onde homens valiam ouro e o silêncio valia mais que a vida. Fui treinado, moldado, educado como conselheiro do rei, mas sempre carregando dentro de mim algo que eles jamais poderiam entender. A voz de um Deus que não se curvava diante de tronos humanos. E foi essa voz, essa fidelidade silenciosa, que selou o meu destino. Dizem que fui parar aqui por orar 3 vezes ao dia, como se a fé fosse um crime, mas ninguém fala da conspiração, dos olhares nos corredores do palácio, dos papéis falsificados, dos acordos sussurrados enquanto o rei dormia. Eles me queriam morto muito antes da cova. Eu era um obstáculo, um estrangeiro em posição de poder, fiel a um Deus invisível, incorruptível. Isso os aterrorizava. E então criaram um decreto, uma armadilha com aparência de lei. Por 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus, senão ao próprio rei, uma afronta que queimou em meu peito como brasa viva. E eu me ajoelhei mesmo assim. Você sabe o que é ser traído por aqueles que dizem te admirar? Ser condenado pelo que há de mais puro em você? Meus inimigos não eram bárbaros distantes, eram colegas, homens que sorriam diante do rei e afiavam as facas na minha ausência. Eles sabiam que eu jamais deixaria de orar. Usaram minha fidelidade como sentença. Quando o decreto foi assinado, eu subi até meu quarto, abri as janelas e, como sempre, me prostrei em direção a Jerusalém. O céu estava limpo e o silêncio foi meu único testemunho. Então, eles vieram. Guardas com armaduras pesadas, correntes, olhos frios. Nenhum deles se atreveu a me encarar diretamente. Fui levado pelas ruas de pedra como um criminoso. O povo observava em silêncio, alguns em lamento, outros com alívio. Para muitos, eu era apenas mais um que ousou desafiar a ordem do império. Para outros, uma lenda viva, prestes a ser esmagada pela realidade. O próprio rei estremeceu quando soube. Ele tentou me salvar, mas a própria lei que ele assinou era a corrente que o prendia. Fui jogado, não empurrado, não guiado, jogado, como se minha vida fosse uma pedra, sem peso, sem valor. E quando meu corpo tocou o chão da cova, a escuridão me envolveu como um manto. O cheiro era úmido, denso. E então ouvi o primeiro rugido, não de fome, mas de presença. Eles sabiam que algo estava errado, que eu não era como os outros que ali morreram. E ali, cercado por dentes e garras, eu fiz algo que poucos saberiam explicar. Eu fechei os olhos e sorri. Você acredita em anjos? Não os de asas douradas e harpas. Estou falando de entidades reais, força pura, vontade viva, porque naquela noite algo desceu até mim. Não era visível aos olhos, mas era tão real quanto os leões ao meu redor. Era como um vento que sussurra sem mover folhas. Uma presença que não fala, mas cala o medo. Os leões recuaram, um por um, e ali, na cova da morte, eu conheci o mais profundo silêncio da fé. No silêncio das câmaras reais, onde a luz mal alcança as paredes, 3 homens tramavam o destino de um homem que jamais imaginou ser alvo de tanto ódio.
Eles eram os conselheiros do rei Dário, homens que sorriam com falsidade, que escondiam punhais em palavras e teciam mentiras com a habilidade de mestres. Sabiam que não podiam vencer Daniel pela força ou pela justiça, porque ele era incorruptível. Então, escolheram atacar sua fé. A única coisa que ninguém poderia arrancar dele, a essência que o mantinha firme diante do império. Esses homens propuseram um decreto cruel, uma armadilha revestida de lei, onde a adoração ao rei era lei suprema e qualquer oração a outro deus, crime capital. Um teste perverso, uma sentença disfarçada de norma. E o rei Dário, jovem e ambicioso, concordou. Talvez não por crueldade, mas por pressão, por medo da desobediência, ou talvez pelo desejo de manter o poder absoluto. Quando o decreto foi anunciado, o palácio inteiro sentiu a tensão no ar. Para Daniel, foi um golpe silencioso, mas devastador. Sabia o preço que pagaria se permanecesse fiel. Sabia que sua escolha poderia significar a morte. Mas sua alma não se curvava à injustiça. E assim, no primeiro dia do decreto, ele fez o que sempre fez. Ajoelhou-se para orar. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Com as janelas abertas para Jerusalém, seu coração clamava por força, por coragem, por um milagre que parecia improvável. No entanto, seus inimigos espreitavam, esperando o momento certo. Foram eles que denunciaram Daniel ao rei como lobos revelando o cordeiro. E quando Daniel foi preso, o coração do rei se partiu. Dário gostava de Daniel, não só como conselheiro, mas como um homem íntegro, fiel e, acima de tudo, humano. Tentou de todas as formas desfazer a sentença, mas estava preso ao próprio decreto que assinara. A lei era irrevogável, e como rei, precisava respeitá-la. Naquela noite, Dário mal dormiu. Pensava em Daniel, em sua coragem, em sua fé inabalável. A dúvida o consumia. Teria cometido um erro? Teria condenado um inocente? Seu poder parecia um fardo pesado demais. Mas a justiça era a lei. E a lei não podia ser quebrada, mesmo que o preço fosse a vida de um homem. Enquanto isso, Daniel era levado para a cova dos leões, um lugar de morte certa, onde a escuridão e o silêncio reinavam absolutos. O cheiro da terra úmida, o frio cortante, os olhos famintos das feras, tudo conspirava para esmagar sua esperança. Mas Daniel não estava só. Algo maior o acompanhava, uma luz invisível que aquecia seu espírito e abafava o rugido da morte. E assim, em meio ao silêncio e ao terror, a história se desenrola. A história que vai muito além do físico, do visível. É a luta entre a fé e o medo, entre o homem e o divino. A batalha que acontece nas profundezas do coração humano. E essa batalha estava apenas começando. Quer que eu siga agora para o bloco 3, onde vamos aprofundar a experiência dentro da cova, o encontro com a presença invisível e a luta interna de Daniel entre medo e fé? A cova não é apenas um lugar físico, é um abismo onde o tempo parece desabar sobre si mesmo, onde a alma enfrenta seu reflexo mais cru. No instante em que a pedra rolou sobre a entrada, um silêncio mortal desceu, um silêncio que ecoa dentro do peito, onde a esperança e o desespero travam uma guerra invisível. Os leões, criaturas temidas por sua ferocidade e instinto de caça, se aproximaram. Seus olhos, ardendo na penumbra, não viam apenas um corpo, mas uma presença que os desafiava. Algo naquele homem acuado, exalava uma força que não podia ser vista, mas sentida, uma chama interior que os dentes e garras não podiam apagar. Daniel sentiu o cheiro do medo misturado ao cheiro da morte, seu próprio medo. Aquele medo que corrói, paralisa e deixa o corpo frio, mas que também pode ser combustível para uma fé inquebrantável. Em meio àquele cenário de morte iminente, ele fechou os olhos e mergulhou em sua oração mais profunda, uma oração não de súplica, mas de entrega. As horas se arrastaram.
O frio da noite, o ruído das feras que surpreendentemente não atacavam. Era como se uma barreira invisível os mantivesse afastados, respeitando algo maior do que eles próprios. Daniel sentiu uma presença invisível ao seu lado, uma força que o envolvia como um escudo, uma certeza silenciosa que o mantinha firme diante do abismo. Esse encontro com o invisível não foi apenas um milagre físico, foi uma revelação espiritual, a confirmação de que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem que nasce na aceitação da fragilidade humana. Naquela cova, cercado pela morte, Daniel aprendeu que a verdadeira batalha não é contra os inimigos visíveis, mas contra a dúvida que corrói o coração. E assim, a escuridão da cova transformou-se em um palco para a maior vitória de todas. A vitória da fé sobre o desespero, da luz interior contra as sombras que ameaçam apagar nossa existência. Daniel não saiu da cova apenas vivo. Ele saiu transformado, como alguém que conheceu o silêncio absoluto e, mesmo assim, escolheu acreditar. Essa é a lição que poucos enxergam na história. Que o verdadeiro poder está na entrega, na confiança, sem garantias, no fogo que arde mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E essa chama, essa luz, é o que o mundo esquece, mas que você verá aqui, nos próximos minutos dessa jornada. Quando a pedra que fechava a cova foi removida, o mundo lá fora parecia ter parado. O silêncio da noite dava lugar ao murmúrio das cortes e ao pulsar ansioso do coração do rei Dário. Ele aguardava, entre a esperança e o desespero, a resposta que poderia salvar ou condenar não só Daniel, mas toda a sua reputação como monarca. Daniel emergiu das sombras, os olhos ainda brilhando com o fogo da provação. Não era apenas um homem que saía dali. Era um símbolo, uma prova viva de que a fé pode desafiar as leis humanas e prevalecer. O olhar de Dário se encontrou com o dele. Uma mistura de alívio, respeito e medo. Mas a libertação de Daniel não foi o fim da história. Para muitos no palácio, ela representou uma ameaça. A ordem estabelecida tremia diante da evidência de que o divino poderia intervir na política dos homens. Os conselheiros que o condenaram agora temiam o poder real da fé, um poder que desafiava sua autoridade e suas tramas. O rei, então, fez um decreto novo, não mais para silenciar, mas para proclamar a soberania daquele Deus que salva e protege. Um decreto que ecoaria por todo o império, mudando para sempre a relação entre o homem e o divino. Mas será que essa mudança foi genuína? Ou apenas um gesto político para conter o medo e restaurar a ordem? Daniel, por sua vez, sabia que sua jornada estava longe de acabar. A Cova dos Leões havia sido apenas uma etapa, uma passagem através do fogo onde a fé é testada, refinada e elevada. Ele carregava agora não só o peso da sobrevivência, mas o desafio de ser um exemplo vivo da luta entre o temporal e o eterno. Nesse reencontro, nas entrelinhas das palavras não ditas e dos olhares trocados, há uma verdade maior que transcende reis e impérios. O poder da fé verdadeira não se mede pelo quanto ela sobrevive à adversidade, mas pelo quanto transforma quem a carrega e quem a testemunha. A libertação de Daniel não foi apenas um evento isolado no palácio. Reverberou pelas ruas da Babilônia, atravessou os becos escuros e chegou até os ouvidos do povo comum que vivia sob o peso da opressão e da dúvida. Para eles, a história daquele homem lançado aos leões e que voltou vivo era um sinal, uma faísca de esperança em meio à escuridão da tirania. Mas a fé que Daniel carregava era mais do que um símbolo de resistência. Era um convite à transformação. Um chamado para que cada pessoa se perguntasse: o que estou disposto a arriscar pelaquilo em que acredito? Até onde vai minha coragem diante do medo e da ameaça?
Enquanto os murmurinhos aumentavam, as muralhas da Babilônia pareciam menores diante do poder invisível que crescia no coração do povo. As leis do rei eram duras, mas a fé verdadeira é ainda mais dura. Ela rompe correntes invisíveis, desfaz pactos de silêncio e acende chamas que nem o tempo pode apagar. Daniel, por sua vez, sabia que a batalha não era só contra leões ou decretos. Era uma luta diária dentro de cada alma humana. A luta entre a dúvida que paralisa e a fé que liberta. E era essa luta que ele desejava que o mundo visse, mais do que seu milagre de sobrevivência. A história de Daniel na cova dos leões permanece viva, não porque ele venceu a morte física, mas porque nos ensina que o verdadeiro poder está na fé que desafia a lógica, na coragem que não foge do silêncio, na luz que brilha mesmo nas sombras mais densas. A história de Daniel não é apenas um relato antigo, preso a páginas de um livro sagrado. É um chamado vivo, uma voz que atravessa séculos para tocar a alma de quem está disposto a ouvir. É a prova de que a verdadeira fé não é um escudo contra o sofrimento, mas a força que nasce dentro do coração para enfrentá-lo, para caminhar mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Cada um de nós carrega sua própria cova dos leões. Momentos de solidão, medo, rejeição, dúvidas que parecem rugir mais alto que nossa esperança. Mas a lição de Daniel nos lembra que não estamos sozinhos nessas batalhas, que a presença invisível, silenciosa, está ao nosso lado, pronta para nos proteger e fortalecer quando escolhemos ajoelhar, mesmo no meio do perigo. O que transforma uma história em lenda não é a sobrevivência física, mas a transformação interior. Daniel saiu da cova com o corpo intacto, mas muito mais do que isso, saiu com a alma fortalecida, com a fé renovada, com uma mensagem eterna para o mundo. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E você está disposto a olhar para sua própria cova, para os leões que ameaçam te calar? Está pronto para descobrir o poder da fé que não se rende? Essa é a jornada que começa aqui. Uma jornada que vai muito além do que os olhos podem ver, rumo ao mais profundo mistério da existência humana. Porque no fim, a maior batalha não está na cova dos leões, está dentro de nós. Se esta história mexeu com você, se despertou algo profundo, não deixe essa luz se apagar. Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos episódios dessa jornada que vai revelar os mistérios mais sombrios e poderosos da Bíblia. Deixe seu like para mostrar que a fé e a coragem ainda são forças vivas neste mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que também enfrenta seus próprios leões e precisa encontrar força na esperança. Aqui não contamos histórias comuns, contamos histórias que transformam, que desafiam e que acendem a chama da fé verdadeira. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade que busca entender o invisível e viver o extraordinário. Porque a fé que move montanhas começa com um passo. E esse passo começa aqui, agora, com você.